Olá! É possível escrever todos os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? Essa foi a pergunta que Richard Phillips Philman fez na Califórnia, em 1959. E a maioria das pessoas disse que não. E você, o que diria agora? Eu sou a doutora Sandra Regina, da belezabiogalena.com.br, e eu vou falar para você hoje sobre nanotecnologia. O que é nanotecnologia? O prefixo nano indica extrema pequenez, tão pequeno que uma estrutura nanodimensionada tem de ser ampliada mais de 10 milhões de vezes para podermos apreciá-la a olho nu. A nanotecnologia refere-se a tecnologias em que a matéria é manipulada à escala atômica e molecular para criar novos materiais e processos, com características funcionais diferentes dos materiais comuns. Não é apenas o estudo do muito pequeno, é a aplicação prática desse conhecimento. Nano vem do grego, que significa anão. Um nanômetro, nm, equivale a 1 milímetro dividido em 1 milhão de partes, ou seja, 10 a nona metro. 80 mil vezes menor do que o fio de um cabelo. Deu para imaginar? Para que tudo isso? Para maximizar a eficiência e diminuir o tamanho. Eu gosto muito dessa imagem. O cientista nesse telescópio monumental, olhando as estrelas, os satélites, os planetas, e a cientista olhando no microscópio, talvez uma célula, e vendo coisas muito parecidas com os satélites, os planetas. Não é lindo isso? Eu fico encantado como o macro e o microcosmo são tão parecidos. Já dizia Hermes Trismegisto, tanto em cima quanto embaixo. E é realmente assim. Nanotecnologia é sinal de inovação. A nanotecnologia, devido à sua reduzida escala, não pode ser vista através de um microscópio normal. Para trabalhar com a tecnologia, foi necessária a criação de um microscópio especial, designado de microscópio de varredura por efeito de túnel, Scanning Tunneling Microscope. Isso aí talvez você conheça como microscópio eletrônico, porque tem um filamento de tungstênio, né? Esse efeito túnel é dado por um feixe de elétrons que passam por esses filamentos e passa por um campo magnético que é imantado na lente do aparelho óptico. E aí vai se concentrar esses feixes de elétrons, né, ou esse feixe de elétron, no objeto do estudo, que para ser analisado ele tem que estar dentro de uma câmara de vácuo, porque senão os elétrons vão sofrer desvio no contato com as moléculas existentes no ar. E aí depois que esse feixe de elétron passa pelo objeto de estudo, ele vai passar de novo por um outro campo eletromagnético que vai ampliar e projetar a imagem contrastada numa tela fluorescente. Olha só que bárbaro! E esse microscópio ele foi construído em 1931. E foi em 1959 que o Richard Feynman começou a elaborar essa teoria da nanotecnologia. No entanto, o termo nanotecnologia foi criado por Norio Taniguchi em 1974. Agora, o microscópio mesmo que faz toda essa investigação é o microscópio de tunelamento, que foi criado em 1981. Talvez você lembre, ele é chamado ainda de STM, que são as siglas dele em inglês. Ele é usado apenas em ultra alto vácuo, né? Mas também tem ar, tem água, tem múltiplos líquidos, ambientes gasosos, as temperaturas que variam desde o zero absoluto a centenas de graus Celsius, e ele usa esse conceito do tunelamento quântico. E graças a ele que foi descoberta a molécula de fullereno em
1985. O que é o fullereno? É uma forma alotrópica de carbono e é a terceira mais estável após o diamante e o grafite. E eles se tornaram, os fullerenos, muito populares entre os químicos, tanto pela beleza estrutural, você está vendo aí a imagem dele, e ele em 3D ainda é mais fantástico, como também pela versatilidade que ele tem para sintetizar novos compostos químicos. Eu disse que é uma forma alotrópica do carbono. O que é alotrópica? Vem do grego, alos, outro, tropos, maneira. Então, é uma substância que tem o mesmo elemento químico, mas pode originar substâncias diferentes. Por exemplo, o carbono, que é o C, né, na escala lá atômica, ele tem um número atômico 6 e ele forma o grafite e o diamante na sua forma natural e os fullerenos na forma artificial, né? São formas distintas porque tem modificações estruturais desse elemento, ou seja, os átomos do elemento estão ligados entre si de maneira diferente, né? E por isso ele vai ter funções diferentes. Só em 1986 é que o Eric Drexler lança o livro Engineers of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, falando pela primeira vez num livro sobre a nanotecnologia, ferramentas de criação, o início da era da nanotecnologia. E é em 91 que são descobertos os nanotubos e em 92 os nanocones. Eles são da família, são membros, né, da família do fullereno, e eles são formas diferentes de arrumação do carbono, né? Ele tem uma estrutura cilíndrica, o nanotubo, e o nanocone tem uma estrutura de cone. E a partir dessas nanosubstâncias é que começa o estudo mais prático da nanotecnologia. Começa a se entender a ação profunda, o sensor do sol, o efeito direto, a cura para o câncer, a obturação natural, supertelas, mini-memórias. E atualmente está em estudo e desenvolvimento todas essas tecnologias. Qual é o objetivo? Visualizar, estudar e controlar e manipular a matéria, permitindo-nos ver os átomos de uma forma que possam ser manipulados individualmente. Por que eu botei átomos entre aspas? Porque quando a gente estudou átomo, né, a gente estudou que eram prótons, elétrons e nêutrons. Mas na nanotecnologia a gente sabe que tem muito mais do que isso, né? A física quântica veio revolucionar, falando dos quarks, dos antiquarks, dos bósons, dos gluons, dos mesons, dos baryons, dos neutrinos, dos préons, dos fótons, dos quântons. São uma quantidade assim enorme de partículas, cada vez se conhece mais, e que trabalham com cargas hadrônicas, com aceleradores de partículas, com forças nucleares fortes, fracas, com conjugação de carga de carbono, com coordenações espaciais, interações eletromagnéticas, rotação, pins, é tanta coisa, que é toda uma química nova, é toda uma física nova. Por isso que quando me perguntam qual é a substância que tem na máscara biogalena, eu fico encabulada de falar, porque são substâncias nanotecnológicas. O que importa ali é tecnologia. Não tem aquelas substâncias que a gente está acostumado a encontrar nos cosméticos. É uma coisa completamente inovadora. Porque com a alteração do tamanho dos materiais, eles vão começar a apresentar distintas características relacionadas com a resistência, com a maleabilidade, com a elasticidade, com a condutividade, com a combustão, e por isso que eles podem ser usados de tantas outras maneiras, porque mudou tudo. Existem 3 ramos propostos
na nanotecnologia: a nanotecnologia seca, a molhada e a computacional. A seca é a tecnologia dedicada à fabricação de estruturas de carbono, de silício, materiais inorgânicos, metais e semicondutores. E também está presente nos dispositivos eletrônicos, magnéticos e ópticos. A automontagem controlada por computador, e ela também às vezes é confundida com microminiaturização. A tecnologia molhada baseia-se em sistemas biológicos que existem no meio aquoso, incluindo material genético, membranas, enzimas e outros componentes celulares. E eles também são baseados em organismos vivos, cuja forma, função e evolução são regidos por interação de estruturas em escalas nanométricas. A tecnologia computacional, nesse campo, a gente vai trabalhar em modelagem e simulação de estruturas complexas de escala nanométrica, e pode-se manipular átomos utilizando manipuladores controlados por computadores. Isso é bastante usado na medicina. Então aqui a gente tem as aplicações. Na química, a gente vai trabalhar com as moléculas, com os polímeros e com os átomos, criando o quê? Lubrificantes, catalisadores, aditivos, tintas. Na medicina e na biologia, a gente vai trabalhar com a bioquímica, com a biofísica, com o DNA, com sistemas naturais e com células, criando o quê? Cosméticos, que é a nossa área, protetores solares, implantes, novos medicamentos, células combustíveis, drugs deliveries e sistemas imunológicos. O que é drugs delivery? É a entrega de drogas. Lembra que eu falei o negócio ali do computador? É como se eu criasse uma nanotecnologia que vai levar aquela substância, aquela droga, para ser liberada exatamente no lugar onde eu quero que ela seja liberada. Então, isso tem tido pesquisas avançadíssimas no campo da cura do câncer e no tratamento do câncer, exatamente para que a gente não tenha todos os efeitos colaterais do tratamento do câncer, né? Na física, se trabalha com sólidos, semicondutores e quântica, com displays, baterias, nanotúbulo, compostos de carbono, materiais magnéticos. Na engenharia, também se trabalha com materiais, com a eletrônica e com a microscopia, né, aquela microscopia que a gente viu, criando peças automotivas, cerâmicas, purificadores, equipamentos militares e chips de computadores. E na informática se trabalha com modelos, simuladores e ferramentas. A computação quântica, os games, né, que são jogos, e o resto eu não sei nem o que é isso. Malpro, Huckel e Gaussian. Eu copiei, mas eu realmente não fui estudar porque isso é bem complexo para mim. Mas está aqui para quem se interessar e olhar mais. Eu me ative à área de biologia, medicina, química e física. Gente, o mundo está em constante mudança, procurando o melhor, encontrando soluções para problemas que até agora eram impensáveis de tratar. Tudo muda, e essa é a mudança atual que mais interesse desperta na área da ciência. Como o minúsculo tamanho de partículas que ninguém vê, que a maioria desconhece até hoje, se pode manipular de forma a tratar e prevenir doenças gravíssimas e por vezes fatais. Essas são as perguntas sem respostas que os cientistas querem arriscar responder, explorando o lado pequeno para resolver o lado grande da vida, como sonhos possíveis que começam aqui, e o fim será a resolução de muito do que nos condiciona hoje. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, já dizia Fernando Pessoa. E aqui a imagem do nosso querido amigo, o nosso grande criador de toda essa nanotecnologia, que é o fuloreno, né? O fuloreno é o átomo lá do carbono que fez toda essa transformação. Se você quer obter mais informação, se ficou alguma dúvida, escreve para mim, beleza? biogalena@gmail.com. Se eu souber,
eu vou tentar te responder. Agora, sobre biogalena, essas com certeza eu vou saber te responder. Tem um vídeo falando só sobre a biogalena, mostrando os resultados. Tá aí o meu WhatsApp, tá aí o meu e-mail outra vez. Se você está assistindo no YouTube, assina o canal, porque assim tudo que eu postar novo você vai receber. Dá um curtir aí se você gostou, e se você não gostou, diz também para eu saber o que eu tenho que mudar. Se você está vendo no meu Facebook também, dá um curtir, se gostou, compartilha. E se alguém mandou isso para você, conversa com ele, porque ele naturalmente vai ter muita coisa para te falar da biogalena. Estamos aí, até qualquer dia. Tchau!